Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. Nós congregamos aqui na congregação de Uber. Nosso pastor local é o pastor Leomi. E nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E estamos aqui em mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que todas as semanas que antecedem o domingo da Escola Bíblica Dominical, nós apresentamos aos irmãos o conteúdo da Escola Bíblica para o Departamento de Jovens. E hoje nós estamos aqui em mais uma aula dessas aulas que são aulas impactantes para as nossas vidas. E mais uma vez, esta nossa aula de hoje é uma aula ímpar, é uma aula especial, que nós temos um convidado que já esteve aqui conosco e uma vez mais está aqui para trazer um conteúdo de Deus. É um homem de Deus que Deus levantou para essa geração, uma voz de Deus, uma referência espiritual para as nossas vidas. Está conosco aqui um dos diretores do nosso ministério e também pastor de uma das nossas congregações, a congregação de Estouto. Está comigo nada mais e nada menos do que pastor Télcio Luiz. Pastor Télcio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, é a segunda vez que eu estou aqui, que apresentação maravilhosa. Que bênção, glória a Deus, podemos estar aqui outra vez, juntamente com essa equipe maravilhosa. Amém, meu pastor, estamos muito felizes em receber o senhor. Uma vez mais, sentimento de gratidão pela vida do senhor estar juntamente com a gente, tá bom? Também está aqui do meu lado pela segunda vez, né? Esteve conosco já nesse trimestre e dessa vez a segunda vez com a gente, nosso querido irmão, professor do Departamento dos Adultos, um homem de Deus que Deus levantou nesse tempo, o nosso querido irmão cooperador, irmão João. A paz do Senhor, irmão João. A paz do Senhor. Como é que o senhor está? Bom, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber o senhor mais uma vez aqui, Amém. Muito trazendo um conteúdo de Deus para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando a vida do senhor, para a gente é um privilégio, tá Amém. bom? Amém. Amém. Maravilha, também aqui conosco, ao meu lado esquerdo, o nosso querido irmão, também professor da classe dos adultos agora, né? Irmão Josimar. Josimar, paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, meu Tudo irmão. bem? Bem, graças a Deus. Como é que tá o coração? Paz, tá acelerado. viu? Acelerado. Porque olha aqui. Né? As referências de Deus que estão nos Grandes nossos lados, né? referências. E eu queria já aproveitar e mencionar aqui, é um prazer muito grande, é um privilégio estar aqui do lado do pastor Télcio. Eu disse em uma das lições passadas sobre os jovens não remover os marcos, pessoas que perseveram na sã doutrina da Bíblia. E todas as vezes que eu me lembro desse tópico, eu me lembro do pastor Télcio. Olha aí. Aqui está uma referência, está um marco, alguém que a gente deve olhar e se espelhar. Aprendi muito e Glória a aprendo Deus. muito com o pastor Télcio. Tenho uma grande estima, pastor. Então, estar aqui ao lado do senhor hoje é Amém. motivo de glória a muita Deus. emoção. Quero ressaltar, quem vai ficar feliz em ver essa gravação é meu pai. Eu tenho certeza que ele vai ficar orgulhoso. Foi companheiro dele antes. Meu Deus. Evangelismo, né, pastor? Isso. E hoje eu estou aqui Meu dando Deus. continuidade da história vendo, do lado tô do pastor vendo. Tá Télcio. vendo, pastor? Que bênção de Ai, Deus. bênção. Então é uma lição, né, que vai com certeza ser impactante para as nossas vidas e para a vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 10, que vai falar sobre a falácia da teoria do deísmo. Então hoje nós vamos falar sobre essa falácia. Vamos mais uma vez desmascarar isso, né? Vamos mais uma vez, pelo conceito bíblico, pela palavra de Deus, trazer um conteúdo poderoso para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Para iniciarmos a nossa lição, vamos de texto principal da nossa lição na pessoa do diácono irmão Josimar. Vamos lá. Texto principal. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16 e 17. Meu Deus. Muito bem. Resumo da nossa lição na pessoa do pastor Télcio. O Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante do propagado pelo deísmo. Meu Deus. Objetivos da lição na pessoa do nosso querido irmão
professor, irmão João. Os objetivos da nossa lição hoje é conceituar o que é o deísmo e sua origem histórica, explicar a visão bíblica de um Deus pessoal, presente e atuante, e identificar as implicações do deísmo para a fé cristã, mostrando a relevância da oração, palavra e da confiança no agir de Deus hoje. Meu Deus. Então, esse é o conceito da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre essa falácia da teoria do deísmo. E essa falácia, ela traz a visão de que Deus existe, de que Deus criou o universo, mas ele está ausente. Né? E isso é uma problemática que vai em confronto com o termo bíblico, né? Com o conteúdo bíblico. Porque nós sabemos muito bem que o universo só subsiste exatamente porque Deus existe. Porque a mão de Deus é que sustenta. Não há como esse ecossistema funcionar sem a presença de Deus, ausente de Deus. E nós vemos aqui que a presença de Deus é imanente e a presença de Deus transcendente está em todo o tempo para que esse universo possa subsistir. E essa falácia é uma guerra que o jovem enfrenta diariamente. E mais uma vez, João, essas falácias, elas vêm caminhando um passinho atrás do outro, achando uma forma, né, achando um jeito de entrar na vida do jovem, desde a criança, de alcançar a criança no seu processo de crescimento, de alcançar na sua adolescência, alcançar o jovem, se tornar um adulto com essa visão de que Deus está ausente. Deus fez tudo, mas está ausente. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa lição de hoje. Eu estou ansioso para ouvir os nossos professores a estar levando esse conteúdo para as nossas vidas. Vamos iniciar a nossa lição? Vamos, Josimar? Vamos lá. Iniciar? Josimar com o primeiro ponto da nossa lição. Fiquei com uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. O pastor Teus está aqui, vai nos auxiliar. Com Para certeza. começo, foi dito aqui em algumas lições atrás que tem que ter muito mais fé para acreditar nessas teorias do que para acreditar em Deus. É muito mais fácil acreditar em Deus do que acreditar nessas teorias. É bem Essa isso. aqui é uma que está bem explícita para a gente, porque, veja bem, ela mostra Deus. E aí entra também a questão da mentira disfarçada de verdade. Porque ela está mostrando Deus, só que eles negam que Deus continua ao lado do universo, ao lado dos homens. Eles querem dizer que Deus veio, criou o mundo e foi embora. Tchau, se viram aí e sobrevivem agora. Então, assim, é muito interessante isso, porque como acreditar nisso, né? Sendo que você vê relatos bíblicos, você vê milagres a qual Jesus realizou, você vê a história da Bíblia. Então, fica mais difícil acreditar nessas teorias. Mas, infelizmente, tem pessoas que criam e, além de criar, acreditam nessas ideias, acreditam nessas hipóteses. Essa ideia surgiu ali no meado do século 17, 18, surgiu ali com a expansão, né, da tecnologia, das descobertas. Entre eles ali estavam, e surgiu na Europa, entre os cientistas da época tinha Galileu, inclusive o nome do GPS europeu é Galileu, né? A gente aqui nos Estados Unidos fala GPS, né? Mas esse artifício que a gente usa lá, o nome é Galileu, como em outros países tem os seus próprios sistemas de direção. E na Europa leva o nome de um dos cientistas dessa época, onde surgiu... Iluminismo, né? Exatamente. Na época do iluminismo. Exatamente, no iluminismo ali, surgiu nessa época. Por quê? O que dá a entender, o pastor Telso aqui, e diga para mim se está certo, parece que eles descobriram, assim, o mundo. Ou seja, através do intelecto deles, eles começaram a descobrir coisas. Como, por exemplo, o Galileu defendeu que o universo pode ser compreendido por meio da observação. A Isaac Newton demonstrou que o universo funciona por leis naturais, influenciando a ideia de um sistema organizado. Aí John Locke defendeu a razão como principal meio de conhecimento. Aí vem o Voltaire dizendo, defensor do deísmo, acreditava em um Deus criador mais distante. Então, assim, eles começaram a descobrir coisas. E esse Voltaire, posso interagir claro, com você? pastor, claro. Esse Voltaire
parece que é a figura mais proeminente do iluminismo. Exatamente. É isso. É isso. Então parece que assim, parece que eles se E acharam... quando ele morreu, Pode falar, pastor. e quando ele morreu, ele disse o seguinte, assim, eu daria, a enfermeira que cuidou dele na hora da morte, porque ele ficava ali, Deus não existe. Uhum. Não, mas e se Deus existir, que será de mim? Não, Deus não existe. Deus não existe. Mas e se ele existir? Meu Deus. A enfermeira, conta-se que a enfermeira que cuidou dele na hora da morte, irmão Josimar, disse o seguinte, eu daria todo o ouro da Europa para nunca mais presenciar a morte de um ateu. Meu Deus. Uau. Meu Olha aí Deus, que isso é profundo. forte. Tá vendo só a confusão que ele viveu, confusão mental que ele trouxe para ele mesmo? Então, parece que nessa época eles se acharam autossuficientes. E aí surgiu essa revolução. E aí daí que surgiu esse contexto, essa ideia, né, do teísmo, do deísmo. Inclusive aí saiu a teoria do Deus relojoeiro, né? Saiu essa... foi por aí que começou nessa época, através dessas ideias, porque eles querem dizer que o mundo é como um relógio, né? O artesão cria o relógio, dá corda nele e o relógio se vira para passar as horas, vai prosseguir sozinho. Assim também eles levavam em consideração que o mundo era dessa forma. Deus criou, virou as costas para o mundo e foi embora. Só que eles esquecem que esse Deus que criou esse mundo, ele é um ser pessoal, ele é um ser que se relaciona com a sua criatura, que se relaciona com os seus filhos. Eles esqueceram que esse Deus, ele possui e colocou na humanidade o caráter dele, colocou atributos que contém nele, colocou no homem. O amor, a capacidade de ter a comunicação ali com Deus. Então, só aí a gente já vê que essa teoria, ela não tem como prosseguir com ela. Porque o Deus que a gente serve, o Deus que nós servimos, ele tem esse relacionamento, ele não virou as costas para a humanidade. E o ser humano, ele não tem condições nenhuma de ser autossuficiente. Yeah. Tanto que a sua própria razão, ela é corrompida. Se não houver Deus para colocar uma razão sã, a própria razão do homem, ela é corrompida. O homem nasceu no pecado, foi gerado no pecado. A tendência dele é ao erro. Então não tem como essa teoria subsistir. Ela também nega os milagres. O deísmo ensina que os milagres não existem. E tudo deve seguir leis naturais. Problema, isso nega os milagres de Jesus e enfraquece o Evangelho. Veja bem, eles não negam a existência de Deus. Só que eles tentam enfraquecer esse Evangelho. Então, Mesma coisa de colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo. Exatamente. Né? Eles querem limitar, querem controlar. É um mal do ser humano querer controlar todas as coisas. E também vem aí que cria um outro problema, né? A moral sem Deus. O deísmo ensina que o homem pode definir o certo e o errado sozinho. A razão humana é falha por causa do pecado. Não tem como. Se nós nascemos no pecado e nós, sem Deus, vamos gerar mais pecado. Em Romanos 12, vai dizer, não há justo nenhum sequer. Então, sem Deus, não tem como o ser humano subsistir. E se o pastor Telso puder nos trazer algo mais sobre esse ponto, pastor, gostaria muito de ouvir. É interessante isso aqui, né? Eu pontuei aqui, quando você estava falando, eu até pontuei aqui. O deísmo, irmão Jussiane, presbítero Jussiane, ele é uma espécie de uma adaptação ao teísmo. Uhum. E é uma falácia. Falácia. É uma falácia, que é aquilo que nós falamos na aula passada, que eu estive aqui com os irmãos, nós falamos sobre que é um engano, um engodo. Falácia, um engodo. O iluminismo, conforme nosso irmão já falou, foi uma época da razão, uma época da descoberta da razão, digamos assim, naquela descoberta da razão. E aí o iluminismo, o que traz para a gente? Traz para nós não, né? Para nós não traz, nós temos o evangelho, né? Mas o iluminismo, ele tenta adaptar o teísmo com o deísmo, em outras palavras. Não vamos negar Deus. A gente não vai negar Deus. Olha aí a falácia. A gente não vai negar Deus. Deus criou, Deus é o Criador. Deus cria, sim, porém, Deus não intervém aqui. Deus não tem que se meter aqui. Não, agora é conosco. Quem resolve aqui é nós. É a razão. Né? Agora quem resolve aqui é nós. E aqui é o que a gente está vendo aqui, né? Nessa lição importantíssima. Porque o deísmo prático,
o deísmo, a praticidade do deísmo, e a gente encontra isso em muitas igrejas atuais nós encontramos, porque há uma grande diferença, irmão Josimar, entre deísmo e teísmo. Yeah. Né? Há uma grande diferença entre deísmo e teísmo. Isso é tão interessante, pastor Telso, que o senhor está dizendo, que é basicamente que a falácia, ela tenta agradar todos os públicos. Ela tenta se ajustar a todos os públicos. Porque algumas pessoas acham que é pesado demais falar que Deus não existe. E quem sabe se rende em a questão do deísmo e diz assim, não, Deus existe, mas Deus não se intermete na minha vida. É o que o pastor Telso disse. Né? Então a falácia, ela vem para isso, para falar exatamente o que o homem carnal quer ouvir. Eu sempre estou dizendo isso nas nossas aulas. A falácia fala exatamente o que o homem carnal quer ouvir. Mas aqui, irmão, não se fala o que o homem carnal quer ouvir. Aqui se fala o que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa fazer para garantir a sua vida eterna. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, na pessoa do nosso querido pastor Télcio, com toda liberdade. Vamos lá, vamos estar vendo aqui agora, a visão bíblica de Deus. Isso é maravilhoso, né? A visão bíblica de Deus. Né? Quem é Deus? Meu Deus. Na visão da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre Deus? A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade, né? Se a gente quer saber qual é a visão de Deus, está aqui, nesse livro maravilhoso, né? Aí está o segredo. Aqui está o segredo. Então nós temos aqui, ó, primeiro ponto, nós vamos ver aqui, a providência continua, ou contínua, digamos assim, a providência contínua. Em outras palavras, Deus criou, fez e ele provê, ele mantém, ele dá continuidade ao projeto, né? Segundo, a gente vai ver que o nosso Deus, ele é um Deus ativo na sua criação, ele age, ele age. E eu até nem consigo entender como é que eles podem, o que o deísmo viu, que julga e que ensina que Deus cria e foge da criação. Não faz sentido, não faz sentido. Qualquer coisa que você cria é sua. Qualquer coisa que você cria, ela é sua. E você não consegue se desvencilhar daquilo que você criou. Não há possibilidade para isso. Se Deus é o Criador, como Ele é o Criador, a palavra de Deus nos mostra, Ele vai sempre estar agindo nessa criação que Ele criou. E em terceiro aspecto, a gente vai estar observando que há uma revelação especial. Há uma revelação especial. E a palavra de Deus é a revelação especial. O próprio salmista diz, se eu não me engano, me falha a memória, o Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus. Meu Deus. Os céus proclamam a glória. Essa palavra proclamar é a mesma usada na pregação do Evangelho. É a mesma usada na pregação do Evangelho, que isso é proclamar, é dizer. Proclamar é falar algo a respeito de. Meu Deus. Tá entendendo? Então, se a natureza proclama que Deus é o Criador, né, que Deus é o Criador, como que esse Deus está ausente? É impossível esse Deus estar ausente. Então, o deísmo é realmente uma falácia, um engano. Pode parecer bonito, intelectual, mas é fake. É fake. É fake news. Fake news. Não é verdade. A verdade é que o nosso Deus age. A verdade é que o nosso Deus, ele é o Jeová da providência. Meu Deus. Né? Ele provê todas as coisas. A Bíblia ensina que Deus não apenas criou o mundo, mas Deus sustenta esse mundo. Deus sustenta esse mundo. Olha o que Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim, todas as coisas subsistem por meio de quem? De Cristo. A palavra, observa bem, que existir uma coisa, subsistir é outra. Né? Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está o texto. Mas Paulo aqui está dizendo, ele não só fez, mas ele mantém. Meu Deus.
Ele não só fez, mas ele mantém. Ele disse assim, escrevendo a carta aos Colossenses, ele falou, todas as coisas subsistem. Essa é a doutrina da providência. A doutrina da providência. Quem é que provê? Deus. Quem é que mantém as estrelas? Deus. Quem é que mantém intacto esse cenário que nós vemos aí, o cosmos? Deus. O homem agora deu uma volta ao redor da Lua, né? Passou pela parte de trás da Lua e voltou para a Terra. E quem é que mantém isso, gente? Quem é que mantém isso firmado no espaço? Quem é que mantém isso? Quem é que mantém isso? Eu estava lendo agora, essa semana, lendo a reportagem. O Elon Musk está querendo ir agora criar uma civilização em Marte. São 250 milhões de quilômetros até chegar em Marte. São 7 a 9 meses de viagem no vazio. That's impossible. Né? Existe alguém que diz que ninguém consegue fazer essa viagem 7 meses no vazio, no vácuo. Quem que mantém isso? Isso para Deus, o termo sagrado diz que está na palma da mão do nosso Deus. Na palma da mão do nosso Deus. Aleluia. Que tamanho é esse Deus? Obviamente eu estou trazendo Deus numa visão morfológica, trazendo ele para o nosso entendimento. Mão de Deus. Quando eu falo mão de Deus, Deus é espírito, mas quando eu falo mão de Deus, eu estou trazendo para me entender. Como é que eu vou falar de um espírito se eu não sei o que é isso? Né? Eu preciso entender. É interessante que a Bíblia diz que a Terra, o planeta Terra, é o escabelo, onde o Senhor descansa os pés. Como é que um tamanho desse chamado universo, e olha, essa é a nossa galáxia. Essa é a nossa galáxia. Como é que um tamanho desse, uma coisa dessa monstruosidade, não vai ter alguém que mantém isso? Meu Deus. É o mesmo que eu pegar esse telefone, jogar para cima e falar, para aí, ele vai cair, vai esborrachar tudo, vai quebrar. Exatamente. Não há possibilidade de esse Deus estar ausente. Ele não é relojoeiro. Ele não é um relojoeiro. Essa é boa, você. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o sustentáculo do universo. Aleluia. Deus é o sustentáculo do universo. Ele é o providência, ele que providencia. Olha, nada nesse mundo acontece por acaso. Tem um projeto divino. É óbvio que é uma coisa interessante que eu sempre digo, Deus respeita leis naturais, porque ele estabeleceu. Por exemplo, falando, da teoria da gravidade, da gravidade, por exemplo, se você joga qualquer coisa para cima, a lei natural é o quê? Gravitacional, vai cair. Né? Então, Deus estabeleceu leis, sim, para manter o universo. Porém, esse mesmo Deus... E outra coisa, Josimar falou aqui sobre o relojoeiro. Gente, que corda é essa que não acaba? Hein? Que corda é essa que não acaba? E ainda vai dar, por exemplo, quando você dá eu trabalhei muitos anos com relojoaria, eu sou relojoeiro. Olha aí. De profissão, Meu Deus. Minha primeira profissão foi relojoeiro. Essa foi a Se você pega um relógio Mondaine, de corda, você dá a corda nele, ele vai trabalhando, a corda vai acabando. Alguém tem que voltar e dar a corda de novo. Meu Deus. Já que Jesus, que Deus é relojoeiro, então sempre ele está dando corda. Ele sempre... Ação divina. Deus está agindo, meus amados irmãos. Deus age. Deus sempre age. Você ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu gostei da frase que você falou, Deus não é relojoeiro. Se ele é relojoeiro, ele trabalha para manter esse relógio funcionando. Né? Outra coisa que nós vemos aqui, o Deus que age. O Deus que age, né? Meu Deus. A história bíblica é marcada pela ação direta de Deus. Meu Deus. Ação direta de Deus. Nosso Deus, gente. E Jesus disse isso. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é trabalhar, irmão? Trabalhar é sentar na cadeira e ficar olhando assim, o mundo rodar sozinho por lá? Não, trabalhar é pôr a mão na massa. Ele trabalha para manter todo esse sistema e não tem... Irmãos, e se Deus não trabalhasse, o que o homem já tinha feito com essa terra, com esse planeta, hein? Meu Deus. O que o homem não tinha feito com esse planeta? Eu estou falando disso aqui no ponto de vista cósmico. Se eu for falar do mundo massa humana, porque nós temos que entender que existem 3 palavras na Bíblia Sagrada que você pode interpretar para mundo, que é o mundo cósmico, o mundo massa humana, mundo homem,
né? E o mundo, esse mundo massa humana, você vê em João 3,16, porque Deus amou o mundo aqui não é natureza, o mundo aqui é o massa humana. E existe o massa humana. E existe o mundo sistêmico, que está lá em João. O mundo jaz no maligno. Esse mundo sistêmico. Mas eu estou falando aqui, eu penso que o deísmo ele se preocupou muito com estabelecer o mundo cósmico. Mas, porém, nós precisamos de entender que o teísmo, né, eu não quero fazer menção muito ao teísmo, porque nós estamos focados no deísmo, mas através do teísmo nós vamos entender que Deus trabalha também na nossa vida, no nosso coração. Meu Deus. Ele sempre trabalha na minha alma, na nossa alma, como um mundo, massa humana. E é interessante que Deus ele divide esse mundo, massa humana, em 3 características, que é judeu, gentio e igreja. E em todos 3 ele trabalha. Todos 3 ele trabalha. O nosso Deus não nos deixou ao léu. Meu Ele Deus. é o nosso protetor. Meu Deus. Ele sempre está trabalhando. A graça de Deus se há manifestado. Lá em Tito, capítulo 2:11, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E aqui a palavra aqui é mundo. Todos os homens. Olha, o que Jesus veio fazer na terra, então? Ele veio ou não veio trabalhar? Ele veio porque ele estava cuidando do homem. Cuidando do homem. Então não há possibilidade. O deísmo é uma falácia. É bonito, na verdade. Mas nem tão bonito é assim, não. Não. Nem tão bonito é. Usam palavras tão chiques, né? A gente fica com o nosso arroz com feijão mesmo. A nossa teologia arroz assim. com feijão, mas é a verdade. É a substância, né? Sustentáculo da verdade. É. Então, olha, Deus... Agora, é um fator interessante. Isso não significa dizer que Deus manipula resultados. Isso é forte. Viu? A ação de Deus não é Deus manipular resultados. Mas é Deus trabalhar para que haja resultado. Uau. Entendeu? Isso aí é pro jovem anotar, né, Eu? João? Isso aí tem que Caneta anotar. aí, João. Deus trabalhar para que haja resultado. Caneta e papel e anota Olha, isso aí. Jesus disse assim, não foste vós, não foste vós, quer dizer, como é que é o texto lá diz? Mas João fui 15, 16, né? É. Vós não me escolheste, mas Não eu fosse vos vós que escolhi. me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos enviei para que vades. Né? Nós falamos sobre isso na aula passada, naquela outra aula que nós falamos, até a irmã, esqueci o nome dela? Júlia. A irmã Júlia falou sobre isso. Exatamente. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, e o vosso fruto permanece. Observa bem, Deus não manipula, mas ele interage. Meu Deus. Isso é forte. Isso é forte. João, tá gostando da aula? Rapaz, eu por mim acabava aqui. E para encerrar aqui, a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus. Isso destrói essa revelação especial de Deus destrói todo o argumento do deísmo. Meu Deus. Destrói todo o argumento do deísmo. Por quê? Porque sem um Deus ativo, o ser humano teria que recorrer a si próprio. Gente, até... eu, por exemplo, eu estudo a ciência da mente humana. Estou defendendo uma tese agora na faculdade sobre a fé cristã e a mente humana. Imagina se o homem estivesse sozinho nesse mundo e não tivesse uma razão moral de ser. Não tivesse alguém a prestar conta. Quem que ia ajudar? Meu Deus. Quem é que vai ajudar a gente no nosso sentido espiritual? Porque o homem ele é um ser biopsicossocial espiritual. Ele não é só bio, que é a carne. Ele não é só psique, ele também é bio. Ele precisa de viver em sociedade, o homem não pode viver sozinho. Né? E ele é espiritual porque ele transcende, você falou no início. É um ser transcendente além de imanente. Então, olha, o homem vive em busca de algo que vai além daquilo que ele... Além do espaço-tempo. Exatamente. O homem que é limitado não vive dentro da caixa da limitação. Ele sempre... O homem está querendo ir em Marte. Ele não vive na caixa, ele não vive limitado. Esse homem não vive... Jovem, o homem não vive limitado a meros e efêmeros prazeres e momentos. Nós estamos em busca de algo que transcende a matéria. Sabe quem é ele?
Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra poderosa. O jovem que está assistindo essa aula, depois dessa aula aqui, pode ser pregador. Pode. Né? Pode ser pregador. Vai No anotar nome de aí Jesus. que vai- Muito bem, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, agora na pessoa do nosso querido irmão João, nosso professor da classe dos adultos. Está com Amém. toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. É um prazer imenso estar aqui. E vimos aí no tópico 1 a origem, né, dessa ideia. Eu vou falar uma ideia, né? Aham. Ideia. Dessa ideia. De onde surgiu, vimos também no nosso tópico de número 2 aí, muito bem explicado pelo pastor Télcio, um Deus que é presente, que existe e que, além disso, vive dentro de nós. Exatamente. Né? Ele mora dentro de nós. Eu gosto muito da citação que ele disse lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 3, que tudo foi feito por ele e sem ele nada se fez. Exatamente. Não só a criação, mas também a forma em que ele trabalha todos os dias habitando dentro de nós e nos fortalecendo na nossa caminhada. Meu Deus. E nosso tópico de número 3 aqui, nós vamos falar sobre as implicações do deísmo para a nossa fé e também sobre alguns cuidados que também devemos ter. O nosso primeiro subponto vai falar sobre a falta de esperança que o deísmo traz. E justamente como foi explicado aqui, o deísmo é isso. Ele quer tirar de Deus o papel de um pai que é presente e atuante na vida dos seus filhos. Então, ou seja, o Josimar já disse aqui para nós que se Deus não existe, ele existe, porém ele não é atuante, nós não vivemos milagres. O Espírito Santo, que é enviado através do Pai, que é o nosso Consolador, não é presente na angústia. Uhum. E nós vivemos uma fé vazia. Uhum. Nós não temos uma direção espiritual. Agora imagina um crente angustiado sem a presença do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Que vida difícil. Como que é a vida de uma pessoa? E eu falo que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós que já somos filhos e nos direciona. Mas ele também é usado para pessoas que ainda não estão aqui. É através do Espírito Santo que eles são tocados. Agora imagina, se não existe um Deus que é presente, que permite esse Espírito que nos dá a direção, que convence o homem do pecado, como que seria, igual o pastor Télcio disse, como que seria essa humanidade se fosse só... Né? Entendeu? Então imagina se nós não tivéssemos milagres, se Deus, ele está e o abandonou, como que edificaríamos a nossa fé? Se não temos milagres, se não vemos, o que edifica a nossa fé? Nós cremos num Deus e somos edificados através das obras Meu que Deus. vemos. Meu Deus. Então, fica um pouco difícil de acreditar, né? E também não teríamos direção espiritual. Sem o Espírito Santo, nós não temos essa direção. Então, isso nos faz ser crentes de uma fé morta, fria e vazia. Yeah. Porque se Deus não está... Então, mas isso é o que o deísmo defende. Yeah. Porque a palavra de Deus, como já foi bem citada aqui, ela vai de contra tudo isso. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, a gente vai ver que Jesus, após a sua ressurreição, ele vem e entrega uma missão para os discípulos, carregado de uma promessa, que era o quê? Eis que estou convosco todos os dias até quando? Até a consumação. Então a Bíblia ela vai contra de um Deus que veio, criou e abandonou seus filhos. Ele trouxe a promessa de que ele está conosco até a consumação. Eu anotei aqui também um versículo que está lá em Salmos de número 145, porque Salmo de número 145, Davi, através do seu louvor, ele vai exaltar a grandeza de Deus. E no versículo de número 18, no verso lá de número 18, ele vai mostrar um Deus que ele é acessível para todos.
Só que e temos que tomar um cuidado, porque Deus ele é acessível, mas Deus é um Deus de condições. Não é um Deus acessível que eu tô do jeito que eu tô, vou continuar do jeito que eu tô e eu vou ter o mesmo... Não, Deus é um Deus acessível, mas também é um Deus de condições. E o salmista fala aqui que o Senhor ele está perto dos que o invocam. Então, o salmista mostra para nós um Deus acessível de quem o busca. Romanos, se eu não me engano, capítulo de número 10, versículo 13, fala que se me invocardes, sereis salvos. E se tiver alguém assistindo que crê, eu te convido a experimentar invocar o nome do Senhor. Meu Deus. O segredo é invocar. Então, Deus é presente para os que invocam e para quem não invoca, Deus realmente. Ele é ausente. Não que ele esteja ausente, Deus sempre está em todos os lugares. Sabe o que nós estávamos falando aqui, João, nas nossas últimas aulas? É que o que é ateu, ou mesmo que tenha visão deísta, para ele respirar, ele precisa de Deus. Precisa. Para que ele tenha essa mentalidade, para que o raciocínio dele, a faculdade mental venha funcionar, ele depende da presença de Deus. Então aí mostra que o homem de fato é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente, né? Não tem outro. Não tem como fugir disso. O salmista, no 139, pastor Telso, diz algo que todas as vezes que eu leio esse contexto me encanta. O salmista diz, para onde eu irei da sua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo do mar, tu aí estás. Então Deus está em todo lugar. Sim. Né? Amém. O nosso subtópico de número 2, ele vai falar sobre o homem se colocar no centro das coisas. E o deísmo, ele abriu a ideia para essa espiritualidade humana, de que eu posso e eu consigo tudo por mim mesmo. E autoajuda, né? Uma autoajuda. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de Deus. E o autor, ele foi muito feliz em citar Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Porque ele fala, maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Algumas versões, se eu não me engano, falam assim, e na carne, né? Na sua carne. Mas aqui nós vemos que o homem que confia no homem, e eu já fiquei muito na dúvida disso aqui, porque às vezes eu achava que isso aqui falava sobre eu confiar em outras pessoas, mas isso fala de mim mesmo. Maldito seja eu que confio em mim mesmo e acho que vai dar certo. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5, nós vamos ver que o salmista refuta isso aí, que fala assim, ó, para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Ou seja, eu tenho que confiar em quem? Em Deus de todo o meu coração. Exatamente. Não existe eu ser o centro das coisas. Se tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez, não existe homem aqui. É tudo honra, tudo glória. Deus é o centro de tudo. Meu Deus. A Bíblia refuta isso. Então, essa palavra estribar aqui fala sobre apoiar. Aonde eu apoio a minha confiança? Onde eu estou apoiando isso? E a Bíblia fala que devemos colocar no Senhor essa confiança. Então, o deísmo ele vem trazendo isso. Ele vem trocando a oração por autossuficiência, por técnicas mentais. O pastor Telso falou que está estudando sobre isso agora. E a gente vê muito por aí pessoas que hoje coach, palestras. Irmãos, para te falar a verdade, eu não tenho interesse, mas se tem alguém que gosta de ir, ok, beleza. Mas eu acho que o nosso maior manual de tudo,
Eu vi um pastor pregando uma vez falando, você quer ler um romance? Tem dentro da Bíblia. É. Você quer ver um filme de terror? Vai para Apocalipse. Você vai ver que é coisa braba lá. Tudo que a gente quer, a gente encontra dentro da Bíblia. Eu preciso de buscar isso para me motivar, porque se eu pensar positivo em tal coisa vai acontecer. Irmãos, nada acontece se não for a misericórdia de Deus. É Ele quem coordena, é Ele quem faz. Então, eles vêm com essa ideia de trocar a nossa fé por uma psicologia emocional. Irmãos, isso não existe. E nós temos que tomar cuidado com isso. Verdade. Meu Deus. Amém? Que conteúdo poderoso. Poderoso. Né? Isso aqui é de fato para que o jovem tenha um discernimento, uma visão espiritual, uma visão acerca do conceito de Deus, voltado para Deus com base na palavra, porque a palavra é a verdade. É a verdade. Né? Maravilha, maravilha. Meus queridos irmãos, é dessa forma que concluímos mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muito agradecimento a cada um dos nossos participantes que nós dizemos que essa aula foi mais uma aula, João, daquelas que impactam as nossas vidas, daquelas que tocam os nossos corações, daquela que direciona o jovem no caminho correto. Nesse exato momento, com as suas considerações finais, nosso querido irmão João. Irmãos, gostaria de agradecer, foi um privilégio estar aqui com esses homens de Deus, tá? E gostaria só de reforçar, o nosso Deus, ele é presente, é o Deus que em Gênesis capítulo de número 1 criou tudo. Meu Deus. Isso é confirmado em João capítulo de número 1, versículo de número 3. Em Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4. É o Deus que na plenitude dos tempos, ele se importou tanto que no momento exato que a humanidade precisava, ele enviou o seu filho Jesus, nascido de mulher sob a lei. É forte. E é o mesmo Deus que lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz que tudo na plenitude dos tempos, tudo vai se consumar dele. Deus, ele não é relojoeiro, mas ele é dono do tempo e ele controla a história. Amém? Aleluia, que palavra poderosa para as nossas vidas. Meus irmãos, também com as suas considerações finais, o nosso querido pastor Télcio. Foi uma honra poder estar aqui mais uma vez com essa equipe maravilhosa, né? Eu louvo a Deus por um momento maravilhoso. Quero dizer para os jovens, essa lição maravilhosa, o deísmo é uma falácia. Não creia nisso. Deus abençoe a sua vida. Não caia nessa falácia, né, pastor? Não caia nessa falácia. Maravilha. Maravilha. Agora com as suas considerações finais, nosso querido irmão, diácono irmão Josimar. Amém. Gratificante, né? Participar mais dessa aula, participar com todos aqui, com o pastor Télcio, João, que honra. E para finalizar, eu quero deixar o texto principal diante dessas ideias e falácias, que diz assim, porque nele, eu li no início e vou ler novamente para finalizar, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Meu Deus. Amém. Meu Deus. É isso aí. É nesse contexto de entender que Deus está aqui, presente conosco aqui, nos dando fôlego de vida para levar esse conteúdo para você, para sua casa e para sua família, exatamente porque Deus está aqui. Nós queremos dizer para você o que o pastor Télcio disse. Não caia nessa falácia. Não caia na falácia do deísmo. Deus está presente. A sua presença está conosco. Deus está aqui, Deus também está aí. E com certeza essa palavra vai produzir em sua vida frutos que garantem a vida eterna. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu já disse sim. Meu coração é um sim para Deus. E eu quero dizer algo muito especial. Jesus é bom e o diabo não presta.